Boa noite, queridos irmãos. Estamos hoje a cobrir o capítulo 7 de 2 Coríntios. Até este momento, até esta parte de 2 Coríntios, Paulo referiu-se a várias promessas, pelo menos cerca de 10 promessas até agora. Vejamos essas 10 promessas brevemente. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, lemos aqui: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. E aqui então está-se a referir a Deus nos dar uma grande promessa de recebermos o Espírito Santo como garantia dessas promessas. Em segundo lugar, vemos que uma outra segunda promessa temos aqui em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então vê-se aqui que o véu, aquela cegueira que as pessoas têm, que não entendem a verdade, será removido. Depois, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E assim está aqui uma terceira promessa, de virmos a ser transformados à sua imagem de glória em glória. Depois, no capítulo 4, o versículo 4, vemos aqui: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vemos aqui que a glória de Cristo está em nós, e isso é uma outra promessa. A quinta promessa é aqui em capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E aqui então, por isso, vemos aqui que a nossa tenda terrena está sendo destruída e substituída por uma casa eterna, como se diz aqui, um edifício eterno, um corpo espiritual, perdão, reservado para nós. Outra promessa está no capítulo 5, versículo 4, porque diz assim: também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despedidos, mas revestidos, perdão, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E assim vemos que esta mortalidade será absorvida pela imortalidade. Uma sétima promessa está no versículo 17 do mesmo capítulo, diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. E isto é que vamos ser literalmente uma nova criação, que sim, temos aqui uma, digamos, uma transformação hoje, mas na ressurreição teremos essa transformação, essa nova criação que será permanente. A oitava promessa está nos versículos 18 a 20 deste mesmo capítulo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, pelo que vos reconcilieis com Deus. E aqui vemos uma reconciliação com Deus através de Cristo, e esta é a oitava promessa que estou a mencionar aqui.
A nona promessa está no capítulo 6, versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E então vemos aqui que vamos ser o seu templo, somos o seu templo e literalmente seremos no mundo da manhã, onde nós representamos Deus no mundo. A 10ª promessa aqui é no capítulo 6, versículo 18, e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E por isso, no último estudo, que concluímos esta promessa, esta abordagem, demonstrando que o que Deus deseja é um relacionamento conosco, um relacionamento de sermos parte da família dele. A família humana, por isso, é simplesmente para nos ensinar essa lição. Deus está criando a sua própria família e assim vemos o exemplo físico do casamento que nos dá vários simbolismos importantes para virmos a ter filhos e ele então tem nós como filhos dele. E por isso, como Deus, nosso Pai, quer que você e eu seja, Deus quer que você e eu nos comportemos, que nos estejamos a comportar como seus filhos. E por isso, se vivermos sendo o seu templo e guardarmos as suas leis, mandamentos e fizermos o que é agradável aos seus olhos, isso é o que Deus quer de nós. Então, hoje vamos continuar ou começar com o capítulo 7, então lendo aqui agora o versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, vimos essas promessas que temos, e mencionei 10 promessas. Pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Deus quer que estejamos a fugir ou que fujamos de muitas coisas que nos possam de impedir de entrar no seu reino. Então, o que é a imundícia da carne e do espírito? É qualquer coisa imunda na nossa carne e qualquer coisa que vá contra a intenção espiritual de Deus para nós. Isto é, qualquer coisa que seja contrária ao caminho santo e puro e justo que Deus quer que você e eu estejamos seguindo e vivendo. Assim Deus nos chamou para vivermos, para termos uma vida que seja de acordo com os padrões dele. Vidas, digamos assim, saudáveis, falando assim espiritualmente, e vidas puras. Ora, quando facilitamos isso, isto é, quando transigimos esse padrão, quando quebramos essas leis que Deus nos dá, esse padrão de termos vidas puras e espiritualmente saudáveis, então começamos a seguir o caminho errado, mesmo que seja só um pouquinho. Ora, uma pessoa começa com um pouquinho, e depois 2 pouquinhos, e mais um bocadinho, e então começamos a desviar completamente do caminho de Deus. Ora, isso é um desejo que vai crescer se nós permitimos e que permite um espírito errado estar em nós. E por isso nós precisamos de ter cuidado de não nos desviarmos, não nos esfriarmos, de estarmos sempre continuamente arrependidos e pedir perdão a Deus. Quando reparamos ou notamos que estamos a ter um bocadinho de descuidado e a desviar, temos que nos realinhar nessa vida saudável espiritual e nessa vida pura. E por isso precisamos de nos aperfeiçoar, digamos assim,
em ser santos, ou na santidade, isto é, a sermos pessoas separadas do mundão. Ora, não há nada santo em uma pessoa que não esteja convertida. Mas nós, convertidos, temos em nós algo que é santo, isto é, o Espírito Santo de Deus, que é o poder, a energia, a essência, a força de Deus. E Deus é, digamos assim, composto desta essência, é a sua composição, digamos assim, é o seu DNA, como, digamos assim, uma analogia, é as características espirituais de Deus. Então continuamos agora a ler no versículo 2. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Então vemos aqui Paulo está-se a defender novamente e dizendo que tudo o que ele faz, o que ele fez, foi para o bem dos irmãos, especificamente aqui dos irmãos em Coríntio. E por isso ele faz aqui um apelo, digamos assim, emocional, dizendo: não enganei, não corrompi, não vos defraudei. Diz assim: a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito, a ninguém agravamos, como diz na Almeida Corrigida e Fiel. Então, no versículo 3, continuando agora, diz: não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Agora ele, digamos assim, Paulo, está a preparar para o que vai dizer. E por isso ele está a dizer que só está interessado no bem deles. Ou, noutras palavras, vocês fazem parte de nós. Vocês estão em nossos corações. E agora continuamos aqui no versículo 4. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Ele está a dizer aqui que foi muito ousado a corrigi-los. Isso foi o que ele fez na primeira epístola de Coríntios. Foi um livro muito corretivo, como vocês sabem. Mas depois de ter escrito esse livro, essa primeira epístola, ele ficou, digamos assim, preocupado. É como se o pastor esteja a andar pensativo e dizendo: disse isto de uma maneira correta? Mas ele ficou feliz quando Tito retornou com a resposta, de que a maioria dos irmãos em Coríntios lidou com esta correção de uma maneira positiva, como vamos ver um bocadinho mais adiante. E por isso no versículo 5 diz assim: e porque mesmo quando chegámos à Macedónia, a nossa carne não teve repouso algum, antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. E por isso ele está a dizer aqui, no versículo 5, estava muito preocupado pela igreja. E por isso ele quis ir a caminho de Coríntios para saber como ele estava, mas estava à espera de Tito. E então ele foi primeiro a Macedónia, um bocadinho mais a norte, para ver se encontrava Tito lá. Depois diz assim no versículo 6 e 7, está a dizer que foi consolado quando ele encontrou Tito. Porque diz assim: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. E por isso vê-se as vossas saudades, os vossos desejos, a vossa tristeza, isto é, arrependimento, isto é, a vossa preocupação por mim, isso me alegrou muito, de veras muito, é o que ele está a dizer aqui nos versículos 6 e 7. E depois continua
no versículo 8. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Então, ele está aqui a explicar, no versículo 8, que teve, digamos assim, várias emoções conflitantes, triste, por um lado, por corrigi-los, porque ele não os queria corrigir, mas viu que era necessário corrigi-los. Mas feliz, por outro lado, porque se arrependeram. Então, essa tristeza, a verdadeira tristeza segundo Deus, isto é, que produz um verdadeiro arrependimento, é essa, digamos assim, tristeza segundo Deus, que produz uma mudança. Veja então aqui no versículo 9. Agora, fogo. Não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Isto é, foram contristados, houve uma tristeza deles, mas essa tristeza, digamos assim, foi um verdadeiro arrependimento que levou a eles mudarem. E vemos aqui que em 1 Coríntios havia várias correções na carta, na epístola, e Paulo, quando se encontrou com Tito, veio reconhecer que eles se tinham arrependido. E por isso ele ficou muito alegre por causa disso. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Isto é, o resultado final da tristeza, segundo Deus, é a salvação. E depois diz, da qual ninguém se arrepende. Isto é, não é uma coisa de nos arrependermos. Tivemos que, uma vez que nos arrependemos e temos esta tristeza, segundo Deus, que conduz à salvação, não é nada de se arrepender, é simplesmente uma coisa de nos mantermos fiéis nesse caminho. Noutras palavras, não é só um remorso, mas é mais do que um remorso, porque há mudança. É mesmo uma coisa forte. Mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza mundana produz a morte. Então, o que é a tristeza do mundo? É, digamos assim, sentir-se triste e dizer, olha, desculpe, mas não há arrependimento, digamos assim, real. O verdadeiro arrependimento, segundo Deus, a tristeza, segundo Deus, é preciso ter mudança. A tristeza do mundo não produz mudança. É, por exemplo, pessoas que são muito emocionais e podem dizer, oh, estou muito animada e tal, vou mudar, mas depois não mudam. Outros, às vezes, não respondem, não têm emoções nenhumas. E você pode tentar corrigi-los, mas nunca mudam. Ou alguns são emocionais, podem chorar muito, mas não se vê esse arrependimento. E por isso, o importante que Paulo está aqui a dizer é que a tristeza, segundo Deus, é uma que requer ação. É uma que deve levar a uma mudança na nossa vida. E por isso é preciso ter um foco nesse ponto, que tem que haver frutos de arrependimento. Então, vamos ver assim, ao comparar a tristeza do mundo, uma tristeza mundana, que não tem arrependimento, com uma tristeza segundo Deus. Uma vez mais, como é que vamos distinguir essa diferença? Ora, a tristeza segundo Deus produz uma mudança permanente.
A tristeza do mundo é apenas uma lamentação pelo próprio eu. Oh, yeah, mas não produz uma mudança permanente. Pode ser até mesmo um egoísmo, direcionado a si mesmo. E dizendo, olha, tenho muita pena, desculpa, mas muitas vezes essa pena é porque foi apanhado, ou que foi pego, que foi apanhado no flagrante. Vou dar exemplos. Por exemplo, uma criança, por exemplo, foi apanhada a fazer um erro. E às vezes a criança diz desculpa. E até às vezes pode chorar. Mas pode ser, em certos casos, que essa criança esteja triste porque foi apanhada, que foi apanhada a fazer algo errado. E não está triste porque reconhece que errou e, por isso, não está arrependida. Outro exemplo é uma pessoa que tem uma fraqueza em bebidas alcoólicas e, por causa disso, sofre um acidente de carro, de automóvel, e acaba por ir ao hospital. E depois no hospital tem remorsos. Eu não devia ter feito isto. Mas a pergunta é, ele vai parar de se embebecer no futuro? Se não para, então não se arrependeu. Está apenas triste pelo castigo, pela punição. A real mudança ou tristeza, segundo Deus, por isso, é uma mudança total, uma transformação completa na vida da pessoa. Às vezes é gradual, não é necessariamente imediata, porque às vezes a pessoa batalha, está esforçando para mudar, e por isso pode levar tempo a mudar. Mas o ponto é que é uma mudança interna. Não é só uma coisa externa, mas é uma coisa interna que quer ser uma pessoa diferente, que é uma grande diferença. E aqui diz, a tristeza do mundo opera para a morte, enquanto a tristeza, segundo Deus, opera para a salvação. Por isso esta diferença é completamente, é como dia e noite. Continuando agora no versículo 11. Porque, quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostraste estar puros neste negócio. Este versículo talvez seja um versículo muito importante que demonstra características de um verdadeiro arrependimento. Porque um verdadeiro arrependimento, digamos assim, os frutos de um verdadeiro arrependimento vai produzir, primeiro, grande cuidado, um grande desejo de mudar. Cuidado no que estou a fazer, tenho muito cuidado do que estou a dizer, como estou a atuar. Porquê? Porque quero mudar. Depois diz que apologia, isto é, que defesa, que desejo de corrigir a situação. A apologia, digamos assim, traduzindo literalmente, seria limpeza de si mesmo. Isto é, um desejo de corrigir a situação. Uma defesa de dizer, não posso continuar desse modo. E depois diz, que indignação. Digamos assim, que raiva, que fúria, que revolta com o meu próprio erro. Uma raiva, uma fúria, uma indignação contra o pecado. Contra o pecado que está em mim. Não é contra as outras pessoas, mas é contra mim. Naquele exemplo de falar acerca de um bêbado, por exemplo, não é se revoltar contra as outras pessoas, mas contra o pecado e contra as suas próprias fraquezas.
E por isso você quer, essa pessoa quer que tenha essa indignação, uma pessoa quer fazer algo para realmente mudar. Depois diz que temor, isto é, deve produzir temor ou reverência a Deus. Vejam, por exemplo, Salmos 51. Salmos 51, começando no versículo 3. Salmos 51, versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Aqui vemos que é um respeito e reconhecimento que pecou contra Deus. Nós não pecamos contra seres humanos, sim, podemos machucar e sim, podemos pecar contra seres humanos de uma maneira de fazer coisas erradas contra eles, mas o pecado realmente é contra Deus. Porquê? Porque quebramos a lei de Deus. E os nossos pecados, as nossas transgressões contra a lei de Deus podem magoar outras pessoas, podem ferir outras pessoas. E por isso o pecado traz sofrimento. Por exemplo, adultério, fornicação, doenças sexuais ou transmitidas sexualmente. Tudo isso machuca as outras pessoas. Por exemplo, vê-se o exemplo de David. Ele feriu e acabou por matar Urias. Ele feriu a Batseba. E isso causou dores e sofrimento. Então, por que Cristo teve que sofrer? Enquanto estamos a falar de sofrimento. Porque realmente, irmãos, se fosse simplesmente ele dar a sua vida por nós, ele podia apenas ter morrido pelos nossos pecados, poderia ter sido algo rápido e então pagou pela nossa vida com o seu sangue. Aliás, é interessante, irmãos, aqui entre parênteses, que os sacrifícios de bodes e ovelhas e desses animais eram sempre feitos de uma maneira que produzisse o mínimo sofrimento aos animais. Faziam isso de uma maneira que praticamente os animais nem sabiam o que ia acontecer a eles. E por isso não era um caso dos animais sofrerem. Era simplesmente dele demonstrar o símbolo de Cristo morrer por nós e dar o seu sangue por nós. E por isso é que eu perguntei, poderia Cristo simplesmente ter morrido pelos nossos pecados? Porque então, sim, poderia, mas então ele pagava pelos nossos pecados, mas não tinha, entendia, não compreenderia, porque o pecado produz sofrimento também, não só a morte, mas sofrimento. E por isso Cristo teve que passar por grandes dores e sofrimento. Porque o pecado causa dores, sofrimento, miséria e machuca as pessoas. Ora, por isso, nós precisamos não só de perdão pelos nossos pecados, mas precisamos de cura desse sofrimento. Precisamos de uma cura emocional e psicológica. Precisamos que a nossa mente seja limpa, curada, que essa dor seja curada. Precisamos ter paz interna e precisamos que essa culpa, essa consciência culpada seja limpa. E por isso é que Cristo teve que sofrer. E nós também temos que sofrer. Veja, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24.
capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Sim, o corpo espiritual de Cristo é a Igreja de Deus. Mas ele está a dizer aqui que eu estou a cumprir o resto das aflições do corpo de Cristo. Paulo cumpriu o resto dos sofrimentos de Cristo. E nós, igualmente, cumprimos o resto desses sofrimentos. Por exemplo, Cristo nunca sofreu câncer, mas certos irmãos na igreja sofreram, e alguns ainda sofrem por câncer. E isso muitas vezes é causado por certas doenças ou certas comidas que as pessoas comeram incorretamente, ou estilo de vida incorreto que conduziu a certas doenças no corpo, por anos e anos e anos. Não estou a dizer que é sempre isso, mas pode ser isso em certos casos, pode ser outras coisas, além de comida, certamente. Vejam também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Cristo sofreu. Nós somos chamados para sofrermos com Cristo. Nós seguimos os mesmos passos que ele andou. Ele sofreu e nós sofremos. Mas, por outro lado, vejam em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como fosse estranha, coisa estranha vos acontecer, isto é, estas provações, estes sofrimentos. Mas alegrai-vos, versículo 13, no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Somos, digamos assim, co-participantes das aflições de Cristo. Para que também, na revelação da sua glória, isto é, quando Cristo retornar à sua segunda vinda, vos regozijeis e alegreis, porque vamos ser co-participantes da glória de Cristo. Vejam Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus. Vamos herdar a qualidade de seres de que Deus é. Nós hoje em dia somos da qualidade de seres humanos. Vamos ser da qualidade de seres como Deus é e como Jesus Cristo é. Isto é, herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. O que Cristo vai herdar, e lemos em Hebreus que ele vai herdar a terra inteira e o universo inteiro, e nós vamos ser co-herdeiros de Cristo. Se, é uma palavra pequena, se, mas é uma palavra muito grande. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Vamos ser co-participantes do sofrimento de Cristo, mas vamos igualmente ser co-participantes da glória de Cristo. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 15 a 16. Hebreus 4, versículo 15 a 16. Porque não temos um sumo sacerdote
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus Cristo passou por sofrimentos também e por isso ele sabe ser e compadecer e ter emoções e sentimentos e compreender o que é o sofrimento que nós passamos. E por isso ele é misericordioso. E por isso é que diz que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Por isso, cheguemos, pois, ao trono desta bondade, da graça de Deus, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando você passa por grandes dificuldades, por grandes testes, seja de saúde ou seja o que for, quando passamos por estas dificuldades enormes, nessa altura, precisamos de ser ajudados, porque isso é tempo oportuno. E Deus nos ajuda, e Deus nos dá força, e nos dá misericórdia, e nos dá graça. Ora, Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 9. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, isto é, Jesus Cristo pediu ao Pai, com orações e lágrimas e súplicas, foi ouvido quanto ao que temia. Ele foi ouvido. Sim, Deus não o tirou de morrer, ele teve que morrer, porque isso era parte do plano, para nós podermos receber, digamos assim, a redenção, o perdão. Por isso ele tinha que sofrer por nós. Mas mesmo assim, embora ele teve lágrimas, orações e súplicas, o Pai o ajudou, deu aquela força em tempo oportuno para vencer essa dificuldade, porque diz assim, quanto ao que temia. Foi ouvido porque temia a Deus. Então continuando agora em 2 Coríntios, capítulo 7, e lemos no versículo 11, que temor. Sim, e vimos que esse temor, essa referência a Deus, que nós temos esse respeito e que, sim, temos e vamos passar por sofrimentos, mas Jesus Cristo também passou por esses sofrimentos e recebeu a ajuda, porque temia a Deus. E depois, continuando ainda, no versículo 11, o quinto ponto é que saudades. Que saudades. Isto é um desejo muito forte, um desejo muito intenso, um veemente desejo. Desejo de quê? Desejo de fazer o que é certo. Saudades de seguir o caminho certo para estarmos ao perto de Cristo e perto de Deus. É o que nós queremos. É esse desejo interno. É o que nós queremos. Que zelo. Isto é, que resolução, que paixão, que determinação para fazer o certo. Digamos assim, esse é o sexto ponto nestes 7 frutos de arrependimento. Por isso, esse zelo, sabendo que precisamos da ajuda de Deus para vencer. E depois, que vingança, que desejo de que a justiça seja estabelecida, que a justiça de Deus seja estabelecida. Então, este versículo 11, digamos assim, um resumo que eu pus, é assim, olha, o fruto do verdadeiro arrependimento produz um desejo sincero de mudar, de corrigir a situação, uma revolta interna pelas nossas falhas ou por causa das nossas falhas, mas sempre com grande respeito e temor a Deus. É um desejo forte interno, uma completa determinação de fazer o correto.
o que é de acordo com a justiça de Deus. Por isso, em resumo, digamos assim, isso é o fruto do verdadeiro arrependimento, do arrependimento segundo Deus. Ora, os coríntios tinham provado que se tinham arrependido. E isso foi comprovado pelos frutos, os frutos quais o relatório de Tito trouxe. Ele disse, sim, eu vi que esses coríntios se arrependeram. Vi essa demonstração de frutos. E que diz assim, é que tinham um sincero desejo de mudar, de corrigir a situação. Estavam revoltados pelas falhas internas. Tinham grande respeito ao temor de Deus e por isso queriam mudar. Tinham esse forte desejo interno, uma completa determinação de fazer o que é certo, o que é correto, o que é de acordo com a justiça de Deus. Então vamos continuar agora a ler o versículo 12. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Aqui está a dizer, ele não escreveu a epístola de 1 Coríntios, ok? Por causa do transgressor, por exemplo, é o que está descrito em 1 Coríntios capítulo 5, ou não escreveu essa epístola por causa das vítimas, daqueles que foram levados à justiça por causa dos incrédulos, ou pelos incrédulos, à justiça à frente dos incrédulos, como vê em 1 Coríntios capítulo 6, mas ele escreveu esta epístola para o benefício da igreja, para o benefício de toda a igreja, para mostrar como Paulo e os outros com ele tinham grande cuidado para com eles. E diz aqui, mas para que o vosso grande cuidado por nós, os apóstolos e eles que estavam com Paulo, entendiam que eles tinham grande cuidado por essas pessoas, pelos coríntios, para entenderem que Paulo se preocupava com eles. Versículo 13. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Isto é, vemos aqui no versículo 13, Paulo ficou confortado ao ver que eles tinham mudado, que eles tinham arrependido. E Paulo, até o próprio Paulo, ficou, digamos assim, recriado, quer dizer, refrescado, encorajado por vocês. Versículo 14. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Mas, como vos dissemos tudo em verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E por isso Paulo está aqui a dizer, ele se gabou perante Tito, dizendo que vocês iam receber a primeira epístola positivamente. E ele agora diz que ficou contente, pois vocês, os coríntios, não desapontaram Paulo e mudaram e se arrependeram. Versículo 15. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebeste com temor e tremor. Eles receberam Tito com respeito. Isto é, os coríntios receberam Tito com respeito, como representante do apóstolo Paulo. E por isso respeitaram Tito. Respeitaram esse, digamos assim, representante do Paulo. É como, por exemplo, se eu envio um outro ministro a visitar vocês e vocês recebem esse ministro com respeito, e isso me alegra, porque ele representou a mim e por isso
Paulo diz no versículo 16: regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Paulo estava alegre que em tudo podia ter confiança que os coríntios iam fazer o que era correto, de acordo com os princípios de Deus. Nos próximos 2 capítulos, vamos ver, no futuro, nos próximos estudos, vamos ver como Paulo está a exortar os irmãos em Coríntios para fazer uma coleta para os santos em Jerusalém, assim como as igrejas da Macedónia também o fizeram liberalmente. E assim, quando Paulo chegar a Coríntios, essa coleta está pronta para ele poder levar para Jerusalém ao fim desta viagem missionária.